Fala pessoal, você sabia que na mecânica newtoniana existem dois tipos diferentes de massa? Sim, é verdade, pensa comigo. Primeira vez provavelmente que você viu massa foi na segunda lei de Newton, né, que fala que força é igual a massa vezes aceleração. O que essa equação basicamente está dizendo é que existe uma massa, que eu vou chamar de massa inercial, por exemplo, dessa bolinha aqui, e que quanto mais pesada essa bolinha, mais força eu preciso fazer para aplicar a mesma aceleração sobre ela. O que isso está falando para mim? Que massa inercial é uma resistência do corpo a mudar de velocidade. Parecido, por exemplo, com resistência elétrica, se você quer colocar uma corrente num circuito, né? Mas no caso aqui a gente está pensando em movimento e em massa. Mas também, se você lembrar da lei da gravitação universal, você tem que corpos com massa atraem corpos com massa. Então, se você vai explicar a órbita, por exemplo, se você representa essas duas bolinhas por planetas, quanto maior a massa desses corpos, mais forte vai ser a atração entre eles, né? Isso daqui é parecido, por exemplo, com carga elétrica, se a gente continuar essa nossa analogia com eletricidade, né? Mas isso vai estar dizendo para você quão forte é a interação, né? E o outro está falando quão resistente esse corpo está para entrar em movimento. Perceba, são definições completamente diferentes, né? Mas que, por algum acaso, acontecem de ter o mesmo valor numérico. E a gente sabe disso porque quando a gente coloca um corpo para cair em um campo gravitacional como o da Terra, a gente sabe que a aceleração é igual para todos os corpos. O que não aconteceria se você tivesse valores diferentes de massa inercial e gravitacional. Estranho, não? Mas isso daqui ajuda a gente, inclusive, a pensar em novos modelos para gravitação. Por exemplo, no modelo de relatividade geral de Einstein, ele pensa: bom, eu posso então usar só a massa inercial e falar que massa curva o espaço-tempo. E aí o que a gente achava que é uma força gravitacional, na verdade é só esse corpo tentando andar em linha reta, só que ele está no espaço-tempo curvo. Então ele segue o formato desse espaço-tempo, né? Mas ele está querendo andar em linha reta. Estranho, né? Mas você sabia disso?